Paz do Senhor a todos os meus colegas do Facebook e também pretendo postar no YouTube, então você que tem acesso ao YouTube e vai ter a oportunidade de contemplar esse vídeo. Nesse vídeo eu vou falar sobre o que é evangelização, baseado na lição da CPAD, né, que é o que é evangelização, que é o que vai ser estudado nesse trimestre, que tem como o título, como você está vendo aqui, o desafio da evangelização, obedecendo ao ídolo do Senhor Jesus, de levar as boas novas a toda criatura. A primeira lição, ela trabalha o que é evangelização, né? E até mesmo essa palavra, evangelização, vem de evangelho, e evangelho vem diretamente de boas novas, né? O significado, na verdade, de evangelho é as boas novas, né? E essas boas novas, né? Que até a Bíblia mesmo, ela trabalha a questão do evangelho ser o evangelho de Deus e o evangelho de Deus é o cumprimento de todas as promessas que Deus havia feito a Israel. No livro o autor também trabalha a questão do evangelho de Cristo, né? E o evangelho de Cristo que foi nos trazer as boas novas, que o cumprimento das promessas no próprio Cristo. E o evangelho de Cristo nada mais é do que um chamado ao arrependimento, né? Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei o descanso para a vossa alma. Quer dizer, o evangelho de Cristo é trazer o homem a si para o arrependimento dos pecados, dos seus pecados, ser justificado diante de Deus, né? Receber essa regeneração, que é o novo nascimento, e além disso, o homem ter novamente a paz com Deus que ele perdeu por causa do pecado. Então, a evangelização nada mais, evangelho, né, é as boas novas, e o que é evangelização? Evangelização nada mais é do que levar as boas novas. A igreja hoje, ela tem um pouco se perdido, né, porque não tem priorizado a evangelização, e a evangelização é a prioridade da igreja. A evangelização tem que estar em primeiro lugar para a igreja. Quando Jesus ele constituiu os seus discípulos, tanto os apóstolos, os 12 apóstolos, como os discípulos, todos os discípulos que foram até ele, os 70 e os demais, a intenção de Jesus era que esses discípulos gerassem outros discípulos. E quando Jesus diz aqui em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho, portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mas no caso em Marcos 16:15, ele diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então sempre a intenção de Deus foi que nós, depois de termos sido alcançados, levássemos adiante o evangelho, para que outras pessoas, assim como nós tivemos a oportunidade de ter um encontro com Cristo, também as outras pessoas que estão no mundo perdido, da mesma forma também tivessem esse encontro com Cristo. E em Mateus capítulo 28, versículo 19, ele separa, aqui ele traz três verdades, né, que nós devemos ir, e esse ir é para batizar as outras pessoas, para o arrependimento, o batismo do arrependimento de pecado, quer dizer, depois da convenção, o homem se batiza só para evidenciar a sua convenção. Não que o batismo que vai fazer algum efeito, mas quando alguém vai se batizar, ele vai se batizar porque ele já se arrependeu e creu em Jesus Cristo. E esse batismo, o texto vai dizer que esse batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Aqui fazendo referência à Trindade. E também, além de ensinar, né, e para que essas pessoas elas venham se arrependam dos seus pecados e sejam batizados, no caso o discipulado, né? Depois que você prega o evangelho para alguém, ela aceita Cristo como Salvador, como foi no caso do eunuco que vinha lendo, e Filipe vai e pergunta ele que se ele entendia o que lê. Ele vai ali naquele momento e ouve Filipe trazer ali o conhecimento mais de uma forma mais explicativa para ele. Ele se arrepende e automaticamente param e ele é batizado. Para quê? Depois que ele aprende, levar adiante. Então hoje a igreja ela tem um pouco se perdido nisso, né? A igreja tem deixado a questão do evangelismo em segundo lugar. Tem deixado em segundo, terceiro, quarto ou quinto lugar. Nós temos dentro da igreja muito congresso disso, congresso daquilo,
Nós temos muito na igreja campanha de oração. Nós temos dentro da igreja semanas disso, semana para aquilo. Hoje até mesmo as igrejas neopentecostal tá fazendo festa da colheita, é tanta festa dentro da igreja, é tanta coisa dentro da igreja, e o evangelismo que devia ser a prioridade dentro da igreja tá ficando deixado de lado, sendo que o evangelismo é para ser sempre em primeiro lugar dentro da igreja. Assim também como esse evangelismo, a evangelização no caso em si, né, levar a palavra de Deus adiante a outras pessoas, a mensagem no caso, qual é a mensagem? A mensagem que nós estamos ouvindo hoje dentro das igrejas, na maioria em partes, porque ainda existe igrejas que continuam sendo cristocêntricas, é um chamado à prosperidade, é um chamado à confissão positiva, é um outro evangelho, como Paulo trabalha em Gálatas, um outro evangelho, é um evangelho que não é o evangelho de Cristo, mas o evangelho que Jesus nos mandou pregar é o evangelho do arrependimento do pecado. É o evangelho que vai conduzir o homem à justificação, a se tornar justo diante de Deus. E essa justificação só vem através de Cristo. Então, a evangelização tem que ser pautada em Cristo, que Jesus é o Salvador. Jesus é o próprio evangelho. No princípio é o Verbo. Jesus é o Verbo de Deus. E é esse princípio, a regeneração, o arrependimento de pecado, que o homem tem que nascer de novo, tem que ter uma mudança de vida, porque o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele transforma o entendimento do homem para que o homem passe a viver não mais uma vida voltada para o pecado, mas uma vida de santidade. Então, a lição ela aborda essa parte, e o autor ele diz que se não levarmos o evangelho até os confins da terra, jamais seremos reconhecidos como seus discípulos. Mas Jesus, se nós fomos chamados, fomos alcançados porque alguém pregou o evangelho para a gente, né? E quem pregou deu fruto. Então, se nós fomos alcançados porque alguém pregou. E Jesus ele diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Então, se eu não dou fruto, eu não sou conhecido por Cristo. Se eu não dou fruto, como diz no capítulo 15 de João, vou ser cortado. Porque toda árvore ela é conhecida pelo seu fruto. Se a árvore ela não der fruto, ela tem que ser cortada. Mas Jesus ele nos chamou para que nós fomos além e para que a nossa ida seja para dar fruto, para gerar frutos. E muitos hoje não têm esse interesse de gerar fruto. Muitas pessoas aí estão perecendo e nós, como cristãos, estamos acomodados, estão somente cuidando das coisas seculares. Mas Jesus Cristo ele nos chamou para gerar fruto. E ele nos chamou para colocar a obra de evangelização sempre em primeiro lugar. Sempre. A obra de levar o evangelho adiante, ela tem que se colocar sempre em primeiro lugar. Porque se nós deixarmos o evangelismo em segundo lugar, nós não vamos gerar fruto para o reino de Deus. Mas nós vamos gerar fruto, muitas vezes fruto para nós mesmos, buscar o crescimento material, enquanto a obra de Deus ela vai ficar em segundo lugar. E uma coisa que é interessante é que levar o evangelho não é só simplesmente pegar, conduzir alguém até a igreja, mas quem evangeliza, né? Quem faz parte da evangelização da massa, ele discipula também. Não existe evangelismo sem discipulado. Para que esse discípulo que aceitou a Cristo como Salvador, para que ele gere outro discípulo, é preciso que ele seja discipulado. E hoje as igrejas têm deixado muito a desejar nessa parte do discipulado, e nós temos formado muitas pessoas que não têm um discipulado bom, e quando vem as tempestades, ou quando vem alguma adversidade, ou quando vem alguém trazendo uma heresia, ela colhe aquilo ali como uma verdade e ela se desvia. Por quê? Porque não foi bem discipulada. Eu digo até muito lá na igreja que os melhores professores da escola dominical não eram para estar nas classes de senhores, não era para estar naquelas classes ali onde as pessoas já iniciaram já faz tempo. Não. Eu acho que os melhores professores eram para estar no discipulado, porque se a gente ensinar bem
desde o início o discipulado, eu tenho certeza que aprendendo ele não se desviará do caminho. Mas quando ele aprende errado, ele dissemina também o erro para outros, e assim é uma reação em cadeia. Então o autor também traz a questão de... Ele traz no seu primeiro tópico evangelismo e evangelização, né? Que a intenção dele é diferenciar para que nós tenhamos uma compreensão do que é evangelismo e do que é evangelização. E na questão de evangelismo, ele trabalha que evangelismo é o preparo, é o método, é a parte teórica da coisa. Para que alguém evangelize, é preciso saber como que vai evangelizar e quais são os métodos, quais são as maneiras que ele vai usar para evangelizar. É interessante porque, principalmente, como eu faço parte da Assembleia de Deus, e nós sabemos que a Assembleia de Deus ela é uma pioneira assim, no crescimento evangelístico, até mesmo no início da igreja, onde dizia que onde tinha um assembleano, ali futuramente tinha um ponto de pregação e futuramente uma igreja. Por quê? Porque era o prazer de levar o evangelho. Mas tem um detalhe, a igreja, hoje, a igreja Assembleia de Deus, ela tem que se conscientizar que, por exemplo, essa coisa do evangelismo, pelo evangelismo na rua, somente botar um microfone lá e gritar, essa não é uma maneira, de certa forma, correta para o pecador que está ouvindo. Porque o pecador que está ouvindo, ele tem que compreender aquilo que está sendo dito, e muitas vezes o gritar, o falar línguas estranhas ali, e Paulo até faz referência que mais vale falar poucas palavras numa língua que as pessoas compreendam do que falar uma língua que ninguém compreende. Muitas vezes a maneira, eu quero acreditar que é por falta de ensinamento dentro da igreja, as pessoas elas simplesmente vão para ali para a rua, pregam, gritando ali, e quando não é isso, é dizendo que as pessoas vão para o inferno. Se não quer aceitar Jesus, você vai para o inferno. E isso não é uma maneira correta. A maneira correta é anunciar Jesus. A maneira correta é dizer que ele precisa se arrepender dos seus pecados. A maneira correta é ensinar através da palavra de Deus. A Bíblia, trazer os ensinamentos, principalmente porque se alguém é salvo em Cristo. Então muitas vezes as pessoas até... a metodologia é tão errada que as pessoas usam livros do Antigo Testamento para trazer ali os textos. Por exemplo, algumas pessoas pegam as leis lá em Levítico, em Deuteronômio, as leis que era para Israel, tentam aplicar no meio da rua. Então assim, evangelismo está dizendo, evangelho é boas novas, as boas novas é Cristo. As boas novas é Cristo. E se as pessoas vão chegar ao pleno conhecimento da verdade, vão chegar ao pleno conhecimento da verdade através de Cristo. Então tem que ter uma metodologia correta, projetos, como alcançar, quem alcançar, como é que a gente evangeliza uma pessoa mais humilde, como é que a gente evangeliza uma pessoa que tem um conhecimento mais acadêmico, elevado, o que dizer, como abordar. Muitas vezes as pessoas chegam com a literatura, tá aí, aqui é a palavra de Deus, mas não dá um bom dia para quebrar aquele clima. Muitas pessoas têm um preconceito com os cristãos e as pessoas não sabem quebrar isso. Acho que é só entregar a literatura, mas não é entregar a literatura. Não é entregar a literatura. Jesus, ele tinha estratégia. Quando ele ia se aproximar de alguém, ele se aproximava com estratégia. Ele agia de maneira com a situação. O próprio Paulo, em cada situação, se ele pregava para o judeu, ele usava uma metodologia. Se ele pregava para o gentil, ele usava outra metodologia. Quando ele chega lá em Atenas, vê um monte de deuses, ele vai ao tal Deus desconhecido e ali prega em cima daquilo ali. Então isso é estratégia, isso é método. E a gente precisamos ter método. Paulo ia para as cidades maiores primeiro, onde tinha um porto, porque pregando ali as pessoas que fossem disseminadas, que saíssem dali, levaria para a sua localidade o evangelho. O próprio Deus usou esse método no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo ali, ele veio sobre a igreja e ali falaram outras línguas, os idiomas, e ali havia pessoas de todas as nações. Então Deus tinha um projeto, aquelas pessoas que ouviram ali levaram o evangelho para suas nações. Então nós precisamos de método, nós precisamos de estratégia, como fazer. Não existe, por exemplo, evangelismo sem ação social. Fé sem obra é morta. Mas a gente muitas vezes acha que é só gritar. Mas e aí? E as obras? Como é que fica? E o cuidado com os pobres? Então, ele diz que evangelismo é a questão
Evangelismo seria a parte teórica da coisa, e que para a gente fazer uma boa evangelização é necessário que a gente tenha um conhecimento, de certa forma, um conhecimento pelo menos básico das doutrinas, não que alguém que seja indouto, uma pessoa que não tenha um conhecimento muito profundo da Bíblia não possa evangelizar. Até mesmo porque muitas pessoas na rua estão passando por uma dificuldade, pensando até em se matar, e quando você chega e diz que Jesus o ama, Jesus te ama, você tá trazendo ali uma palavra de amor, e o Espírito Santo ele não fica preso a teólogo, o Espírito Santo não fica preso a quem tem um conhecimento elevado ou quem não tem um conhecimento elevado. Agora, é necessário preparo. Paulo, quando se converteu, não foi logo que saiu pregando, mas houve uma preparação. Houve toda uma preparação. Os discípulos, juntamente com Cristo, eles passaram um longo período, alguns de 3 anos, outros 3 anos e meio ali com Cristo, aprendendo, para quando fossem levar o Evangelho, soubessem o que estavam dizendo. Então, é necessário a preparação, né? Em Atos 1:8 vai dizer que nós recebemos o Espírito Santo, para ficarmos parados dentro da igreja, mas nós recebemos o Espírito Santo para testemunhar. Nós recebemos o Espírito Santo para testemunhar de Cristo. De Cristo. Atos 1:8 vai dizer exatamente isso. Eu vou ler aqui para vocês. Atos 1:8. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, semeis testemunha. A gente não recebe o Espírito Santo mesmo fazendo parte da Assembleia de Deus, uma igreja pentecostal, para ficar, por exemplo, sapateando dentro da igreja, para ficar, por exemplo, dentro da igreja com aquela coisa toda da euforia do pentecostalismo, só para ficar ali dentro. Eu muitas vezes digo isso na igreja, que Deus concedeu vários dons, não foi só o dom de línguas não, mas nós hoje da Assembleia de Deus ficamos presos só ao dom de línguas, e nós recebemos o Espírito Santo para ser testemunha, e ser testemunha em todo lugar que chegar em Jerusalém, Judéia e Samaria até o confim da terra, e não para ficar somente no movimento como nós vemos isso hoje. Mas a evangelização, no caso o evangelismo, a parte metodológica da coisa, o preparo, né? Porque é necessário o preparo, é necessário alguém que vá fazer missão transcultural, ele conhecer a situação, conhecer a cultura, conhecer a língua, para quando ele chegar lá, ele possa pregar o evangelho. Muitos missionários teve essa dificuldade, passou anos da sua vida tentando traduzir a Bíblia para o idioma, ou até muitas vezes passou anos da sua vida ali tentando aprender o idioma, sendo que hoje nós temos todas as ferramentas necessárias para aprender o idioma antes de chegar lá, para que quando chegar lá possamos fazer diretamente um trabalho de evangelização transcultural de forma mais preparada. Então, a evangelização já é a parte prática da coisa. E essa evangelização, ela pode ser de forma pessoal. Eu evangelizar alguém na parada, eu evangelizar alguém no banco, eu evangelizar alguém onde quer que eu chegue, onde quer que eu esteja. Pode ser pessoal essa evangelização. Essa evangelização, ela pode ser também coletiva, em massa. Sair um grupo de irmãos fazendo esse trabalho de evangelismo. Por quê? Porque o chamado de Cristo é para nós levarmos o evangelho até os confins da terra. E a evangelização, ela não deve ser um trabalho opcional, não é questão de ser um trabalho opcional da igreja, mas é uma obrigação. A evangelização, ela é uma obrigação da igreja. Vou ler aqui o texto que Paulo fala sobre isso. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Que ele diz assim: pois se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. É uma obrigação, assim como era uma obrigação para os judeus ser testemunho de Deus para as outras nações. Como Deus disse a Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra, mas eles tornaram exclusivista e legalista e não permitiram que as outras nações se achegassem a Deus. E nós não podemos cometer esse erro. Da mesma forma que a nação de Israel ela cometeu o erro, nós não podemos cometer o mesmo erro. No segundo tópico, né, no primeiro tópico que ele tratou da questão da diferenciação de evangelismo e evangelização, evangelismo é a preparação e a evangelização, no caso, já é a parte prática da coisa.
ele trabalha no segundo tópico, né, o porquê. Por que temos de evangelizar? Por que nós temos de evangelizar? Primeiro porque é um mandamento. No caso, mandamento é uma lei. É um mandamento do próprio Jesus. Ele mandou. É uma ordem dele. Ide por todo mundo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e ensinai. Batizando e ensinando. Ide por todo mundo. Prega o evangelho. Batizando e ensinando. E as pessoas elas acham, hoje com a fragmentação, a coisa que as igrejas, não só a Assembleia de Deus, mas Batista, Presbiteriano, criou dentro da igreja várias separação para a igreja, fragmentou a igreja, é grupo disso, é grupo daquilo, grupo de senhora, grupo de senhor, é grupo de adolescente, grupo de mocidade, separou a igreja de uma forma que as pessoas elas acham que a obrigação de evangelizar é somente do departamento, no caso na Assembleia de Deus, do DEPEN, ou nas outras igrejas, ou a parte que toma conta da parte da evangelização. Mas o ida é para todos. Jesus não disse ide por todo mundo somente quem trabalha na parte de missões, não. Jesus disse ide por todo mundo, todos, independente. As pessoas até acham que, por exemplo, tem um ditado que diz, né, ovelha gera ovelha. E as pessoas colocam que o pastor também não deve evangelizar. Mas se o líder não for na frente, os outros não vão. Nós temos esse exemplo, eu tenho esse exemplo na minha igreja. Se o pastor disser que vai estar no evangelismo, todo mundo vai, os ombreiros tudinho. Se o pastor não disser que não vai, se o pastor não disser nada, não vai. Mas só que não é assim. Igreja, tanto pastor como cada um dos irmãos tem a obrigação de levar o evangelho. Levar o evangelho não é uma obrigação somente do pastor, assim também como não é uma obrigação somente do departamento de missões, mas é uma obrigação de todos. Como todos somos ovelha, até o pastor, ele é ovelha e ovelha de Cristo. Outra coisa, como é que eu digo que eu amo a Deus? Eu digo que amo a Deus, mas como é que eu não falo de Jesus? Como é que eu digo que amo a Deus e eu não tenho prazer de anunciar Jesus? Eu tenho prazer em falar sobre tudo, sobre filmes, sobre futebol. Eu tenho prazer de falar sobre o meu cotidiano, sobre a minha faculdade, com todo entusiasmo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o coração fala daquilo que tem em abundância. E por que eu não tenho vontade, por que eu não tenho anseio de falar sobre Jesus? Será que eu amo a Cristo? É uma coisa que a gente devemos pensar. Devemos pensar e raciocinar. Agora, falar de Jesus Cristo traz consequências. Quem fala de Jesus Cristo vai ser odiado. Se odiar ao próprio Jesus, se odiar aos apóstolos todos, né? Que todos foram mortos, com exceção de Judas que tirou a sua própria vida. Os próprios apóstolos, segundo as tradições, foram mortos, foram martirizados. Por que você tem que ser amado? Pregar o evangelho traz consequência. Mas se eu perder a minha vida aqui por amor a Cristo, eu vou ganhá-la. Agora, se eu procurar viver a minha vida aqui para o meu próprio agrado, eu vou perder a minha vida. A vida aqui ela é curta, nós só vivemos aqui 80 anos, 70, 80 anos. Quando chega essa parte aí, daí para frente fadiga, cansaço, mas a eternidade, viver uma vida eterna com Cristo vale mais a pena do que viver uma vida aqui para nós mesmos. E nós fomos chamados não para viver para nós mesmos, mas nós fomos chamados para viver para Cristo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e assim toma a sua cruz e siga-me. Outro motivo por que nós devemos evangelizar é o amor. É o amor. Evangelizar é uma expressão de amor. É uma expressão de preocupação com as outras pessoas. A igreja primitiva, ela crescia porque existia esse amor. Eu vou ler até o texto. Existia esse amor ali entre eles. Existia o cuidado. O cuidado com quem é alcançado pelo evangelho. Eles tinham esse cuidado que nós também devemos ter. Esse cuidado, essa preocupação com aquelas pessoas que vêm até Cristo. Nós devemos expressar esse amor. Nós devemos expressar esse amor. Veja que e perseveraram na doutrina dos apóstolos. O que fundamenta a evangelização é a doutrina. É a doutrina dos apóstolos. E essa doutrina eles receberam de Cristo. E a comunhão.
o amor uns pelos outros. Essa expressão de amor no partir do pão, nas orações, em cada alma. Olha o que acontecia no trabalho evangelístico na igreja primitiva. Em cada alma havia temor. E prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum a todos. A evangelização gera isso. A evangelização, ela gera união. Essa expressão de amor é a união que existia entre a igreja. É interessante porque em prol da obra, em prol dessa obra de expansão do reino, eles vendiam todas as suas propriedades, repartiam tudo segundo a necessidade de cada um e perseveraram unânime todos os dias no templo e partindo pão em casa e comiam com alegria e singeleza de coração. Então, evangelizar é a maior expressão de amor que nós demonstramos tanto a Deus como um pelos outros. É o amor pelo aquele que está perdido. É o amor pelos aqueles que estão perecendo aí, que estão sendo conduzidos à morte, estão perdendo a sua alma, enquanto a gente estamos em casa, não estamos fazendo nada pelo reino de Deus. Mas nós devemos evangelizar, porque a Bíblia diz que o mundo, João capítulo 5, versículo 19, o mundo jaz do maligno. E como eu disse, uma multidão está caminhando para o inferno. Uma multidão hoje está caminhando para o inferno. E aí eu questiono, você tem se importado? O autor até ele traz a questão dessa migração por causa das guerras. A migração de pessoas por toda... entrando na Europa, os sírios, né? Os refugiados sírios entrando na Europa, muitos morrendo antes de chegar na Europa. Aqui mesmo no Brasil, existe refugiado, tanto africano, como sírios, como haitianos. E eu pergunto para você, o que você tem feito? O que você tem feito pela evangelização? Eu vou dar aqui uns dados para vocês. Por exemplo, no Brasil, existe 117 etnias sem presença missionária e sem conhecimento do evangelho. Etnias aí, ó. 117 que não tem presença do evangelho. Por exemplo, os ribeirinhos na bacia amazônica, existem 37 mil ribeirinhos. E cerca de 10 mil dessas comunidades não tem presença da igreja. Será que nós estamos priorizando o evangelismo? Será? Os ciganos também. Os ciganos de etnia Calon, há cerca de 700 mil ciganos no Brasil. E apenas 1.000 se declaram crentes no Senhor Jesus. Será? O que nós temos feito para alcançar esse cigano? Os sertanejos que moram no sertão, os assentamentos, cerca de 6 mil sem a presença de igreja evangélica. Os quilombolas, há possivelmente 5 mil comunidades quilombolas no Brasil, sendo que 3.524 oficialmente reconhecidas. Estima-se que 2.000 ainda permanecem sem a presença de uma igreja evangélica. 2.000 comunidades sem a presença do evangelho. Nós sabemos que tem países aí que é difícil, muito difícil, o alcance missionário. E dentro do Brasil existe cerca de 100 países, existe 100 nações dentro do nosso país, pessoas dessas nações dentro do nosso país, e nós temos dificuldade de alcançar muitas dessas nações. Cerca de 2.000 ainda permanecem a presença de igreja. Desses 100 mil países que se encontram no nosso país, 2.000 desses 100 países que se encontram, cerca de 2.000 ainda permanece sem presença evangélica. Então, o que isso quer dizer? Nós temos 100 países. Dentro do nosso país. Nós poderíamos alcançar essas pessoas e reenviá-las a seu país para levar o evangelho como nativo. Mas nós não fazemos isso. Quer dizer, só corrigindo aqui, nós temos 100 países
E 27 desses 100 países, 27 desses 100 países, ainda não existe a propagação do evangelho nesses lugares. E essas pessoas, ao invés de nós irmos até lá, eles estão aqui no nosso meio. E o que a gente temos feito para alcançar essas pessoas? Outra coisa, nós temos 9 bilhões de surdos com dificuldade de auditiva de comunicação. Quer dizer, nós temos 900 bilhões de surdos e apenas 1% se declaram crentes. O que nós temos feito para alcançar? Então é uma coisa que nós devemos pensar. O mundo ele jaz do maligno. O maligno tem usado de suas artimanhas para conduzir as pessoas ao inferno. As drogas hoje têm destruído milhares e milhares de vidas. As drogas. O que nós temos feito para alcançar essas pessoas? Tá aí as Cracolândia em São Paulo, por tudo que é lugar nós vemos Cracolândia. E eu pergunto para você, o que nós temos feito? Será que só jogar numa clínica de recuperação e encher de medicamento vai resolver a vida dessas pessoas? Ou fazer como os mercenários têm feito, abrir clínica de recuperação, mesmo dizendo que são evangélicos, não todas, pelo amor de Deus, mas algumas só para ganhar dinheiro. E quando a pessoa de lá sai muitas vezes pior do que entrou. Nós precisamos mudar isso, meu irmão. Nosso país se diz um país evangélico, um país onde tem milhares e milhares de evangélicos, mas eu pergunto para você, como é que nós estamos um país aqui no meu bairro mesmo existe igreja em tudo que é lugar, bem pertinho uma da outra, e eu pergunto por que a violência tem sido tão grande? Porque nós não estamos fazendo a diferença, meu irmão. Nós não estamos fazendo a diferença. Hoje, dentro do Brasil, a cada dia que passa chega mais uma religião. Satanás usando as suas artimanhas para introduzir, para agregar pessoas, para conduzir essas pessoas ao inferno. E nós não temos feito nada. Essas pessoas que não têm a verdade, que têm sido guiados pelo inimigo de nossas almas para alcançar as pessoas para o seu redil, têm alcançado muito mais do que nós que temos a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Nós temos a verdade que liberta. E nós temos deixado essas pessoas que estão por aí conduzirem outras pessoas. Então vamos despertar, meu irmão. Desperta, meu irmão. Tu que dorme. Desperta, porque como vem agora o próximo tópico, o porquê nós devemos evangelizar, e que Jesus ele está voltando. E como é que eu, como cristão, tem até um hino que diz: posso ter minhas mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Como é que nós vamos nos encontrar com Cristo de mãos vazias? Como é que eu sou um cristão e eu vivo para mim mesmo, não vivo para fazer a vontade de Deus, para alcançar outras pessoas que estão aí se perdendo? É uma coisa que nós devemos pensar, meu irmão. Aqui em João capítulo 9, versículo 4, diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Quando Jesus vier, não vai ser mais necessário pregar o evangelho. Quando Jesus voltar, não vai ser necessário mais pregar o evangelho. Então o momento de pregar o evangelho é hoje. O momento de nós nos levantarmos é hoje, para quebrar as barreiras. Efésios capítulo 4, versículo 10, nós temos a armadura de Deus ali, para que nós vamos adiante e que nós enfrentamos essa batalha de levar as pessoas a Cristo. Então vamos nos apropriar dessa Vamos nos apropriar dessa armadura para alcançarmos as outras pessoas, para levarmos o evangelho nessa batalha, porque nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, meu irmão. A luta é espiritual, e luta espiritual só se vence de forma espiritual. Então, vamos levar o evangelho do vinde a mim, porque Jesus está voltando, e ele vai cobrar de cada um de nós o que nós fizemos, tanto de bom quanto de mal, e o que deixamos de fazer, meus irmãos. Então vamos levar o evangelho, meu irmão, adiante. E o terceiro tópico que o autor ele traz é que nós devemos, como deve ser o nosso método de evangelização, baseado em Cristo. A nossa evangelização ela pode ser pessoal. Como assim, irmão? Nós temos o exemplo de Cristo, por exemplo, quando Nicodemos vai até a calada da noite, ali ter com Cristo, e diz que ninguém poderia fazer os sinais que Jesus estava fazendo se Deus não fosse com ele. E Jesus questiona aqui aquele homem: Nicodemos,
é necessário nascer de novo. E ele diz, mas Senhor, como é que eu vou nascer de novo? Imagine que nós, muitas vezes, as pessoas elas acham que conhecem a Deus, mas elas não conhecem. Muitas vezes, você vai ver que aqui, ele vai até Jesus, Nicodemos vai até Jesus. E muita gente tem ido até você, tem ido até mim. E a oportunidade que nós temos de levar o Evangelho, nós não levamos o Evangelho. Mas Jesus, ele questionou Nicodemos do novo nascimento. Necessário é nascer de novo, meu irmão. Nicodemos foi até ali, um doutor da lei, conhecedor extremo da palavra de Deus. Mas Jesus confrontou a ele sobre o novo nascimento. Jesus quebra os preconceitos quando ele vai até ali e caminhando ali, ele senta no poço, os discípulos vão comprar comida e vem até ali de meio de encontro também, outro encontro de pessoas que foram até Jesus, a mulher samaritana. E Jesus começa ali com um jeitinho, porque também nós devemos saber como abordar, como eu disse, nós devemos saber como é que nós vamos fazer para alcançar as pessoas. Como que nós vamos fazer a estratégia. E Jesus usa ali a situação, o cotidiano daquela própria mulher para trazer o evangelho a ela, para trazer o evangelho de salvação. E Jesus disse, dá-me de beber. E ela questiona, como é que eu posso dar de beber, tu sendo judeu e eu samaritana? Jesus disse, se tu souberes quem te pede dar de beber, tu pediria, eu te daria a água da vida. Jesus confrontava também, quando Jesus diz assim, mulher, vai chamar o teu marido. Aí ela diz, eu não tenho. Aí Jesus diz, você não tem realmente, você já teve alguns, e o que você tem também não é o seu marido. E muitas pessoas têm dúvidas sobre a sua própria fé, como era o caso dela, quando questiona Jesus, mas onde é que se deve adorar? É em Jerusalém ou no Monte Gerizim? E Jesus traz ali o verdadeiro adorador, adora o Pai em espírito e em verdade. Então, muitas pessoas adoram ao que não conhecem. E nós devemos levar Jesus para que elas adorem a Jesus, adorem a Deus da maneira correta, porque muitos estão adorando ao que não conhecem. E Provérbios, olha só como é que você se classifica se você é um ganhador de alma. Provérbios diz assim, quem ganha alma é sábio. Então, se você não é sábio, quem não é sábio é tolo. Mas aqui Provérbios diz que quem é sábio ganha alma. E para ganhar alma, só precisa pregar o evangelho. A fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Anuncie Jesus, o Espírito Santo convence, mesmo você sendo inculto ou não. Mas você se torna sábio, porque você levou as pessoas a Cristo. Então procure ganhar alma, meu irmão. A evangelização também ela é de forma coletiva. Jesus, quando pronuncia o Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, existe uma multidão. E ali, aquela multidão ali, de forma expositiva, Jesus expunha ali o evangelho e várias verdades que muitos deles até distorciam, eram presos. Jesus fala sobre jejum, Jesus fala sobre a árvore e os frutos, Jesus fala sobre os falsos profetas. Jesus traz ali para aquelas pessoas o conhecimento verdadeiro de Deus, coletiva. Existia ali uma coletividade e Billy Graham, por exemplo, fez muitas cruzadas evangelistas aqui mesmo no Brasil. Caio Fábio fez muitas cruzadas evangelistas, né? Não quero aqui falar da situação dele hoje, não cabe a mim. Deus julga cada um, eu não sou aqui para julgar ninguém. Mas fez trabalhos evangelistas que alcançou, movimentos que alcançou. O Moody também fez isso. Movimentos evangelísticos, cruzados evangelísticos que alcançou. Então nós temos que usar essa ferramenta. Mas não só isso também. Jesus ele era judeu e ele fez questão de levar, antes de chegar até as outras nações, que o evangelho chegasse à sua própria nação. E como eu disse, aqui existem muitos que não alcançaram ainda o evangelho. Os indígenas, os ribeirinhos, os ciganos, os sertanejos, os quilombolas, os imigrantes, os surdos. E os ricos também é difícil de alcançarem o evangelho, até mesmo porque não tem acesso. E quem também tem quem vive numa classe média alta é uma pessoa ideal para evangelizar essas pessoas, porque vai ter contato com elas. Os pobres que são desprezados. Então eu estou falando aqui dentro do próprio Brasil, que existem pessoas que não ouvem ou não ouviram falar do evangelho no próprio Brasil. Então Jesus tinha esse amor pela sua nação. Ele fez questão de pregar na sua nação. Então vamos pregar, meu irmão.
o Evangelho de Jesus Cristo, que ele transforma as vidas, ele transformou a minha vida. E Deus sabe quem eu era e o que fazia, mas ele transformou a minha vida, meu irmão. E ele pode transformar a vida de qualquer um. Agora vamos anunciar o Evangelho. Tanto nós que somos pentecostais, quanto também vocês que são, se você segue a teologia reformada, eu sigo, mas sou pentecostal, também você deve pregar o Evangelho. Não deve achar, por exemplo, eu sou calvinista também, como você que é reformado, estou na igreja pentecostal, mas sou calvinista, e nem por isso eu não vou me apegar, porque existem os eleitos e não vou pregar o Evangelho não, meu irmão. Quem sabe quem são os eleitos é Deus, a missão é pregar o Evangelho, quem convence é o Espírito Santo, os seus. E não pode vir alegar, por exemplo, que essa atitude porque o próprio Calvino enviava missionários, enviou para a França, enviou até mesmo para aqui para o Brasil, o próprio Calvino. Então vamos fazer a obra missionária, vamos evangelizar a nossa nação, mas também vamos enviar missionário para outras nações, como eu disse. Aqui eu tenho outros dados, que nós cristãos no mundo, nós somos só 33%, de 100% nós somos 33% de cristãos no mundo. Então, por exemplo, pessoas que podem ouvir o Evangelho, no caso onde nós podemos ir sem sermos privados de pregar o Evangelho, existe 2,5 bilhões de pessoas. Existem pessoas que nunca ouviram, 1,8 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. Outro dado aqui interessante, por exemplo, desses 33% de evangelho que nós somos no Brasil, no mundo, apenas 11% é protestante, é evangélico protestante. Porque desses 33%, católico, ortodoxo e outros são 22%, e nós 11% formamos 33%. Mas existe 22% de muçulmano no mundo, existe 6% de animista, existe os judeus, né? Novas religiões, chinês, né? As religiões chinesas ali, budista 6%, hindus 14%, sem religião 12%. Então, mais de 67% estão disponíveis aí para que o evangelho chegue até eles. E nós devemos levar o evangelho transcultural, cuidar dos nossos missionários, porque tem muitos missionários que muitas vezes vão para fora e ficam desprovidos, já estão lá e a gente deixa esses missionários passar necessidade. Não cuidamos dele, não investimos nele, não provemos ele de todas as ferramentas para que ele possa fazer um bom trabalho. Então nós devemos cuidar desses missionários. Jesus deu exemplo também, ele pregou a mulher Ciro Fenícia, teve um encontro com ele, então era de outra nação, teve um encontro com Jesus. O centurião era romano, foi alcançado, era de outra nação, foi alcançado por Jesus. Os próprios samaritanos também, né, foram alcançados por Cristo. O próprio Paulo saiu, que ele foi o missionário dos gentios, alcançou, como nós estudamos na lição passada, alcançou toda aquela parte ali, boa parte que ficava perto ali de Jerusalém para diante, Corinto, Filipe, Galáxia, a Ásia. Paulo alcançou aquilo ali. Depois ele, não se contentando, ele queria ir até Roma, para de Roma e a Espanha. O exemplo nós temos na Bíblia. Tem muitos exemplos na Bíblia. Cabe-nos acordar. E essa lição, o que é evangelização, é para que você saiba o que é evangelização, como se deve fazer a evangelização, por que você deve evangelizar hoje, e que você desperte, meu irmão. O desejo do meu coração é que você desperte. Tem até uma frase aqui, eu peguei essa frase de outro irmão, que diz assim: a evangelização é das marcas do verdadeiro cristão. Uma das marcas, né? O verdadeiro cristão tem várias marcas, mas uma das marcas do verdadeiro cristão é a evangelização. É uma das marcas, porque pelos seus frutos o conhecereis, como eu disse no início. Então, meu irmão, eu peço perdão por algumas falhas, com certeza houve. É o meu primeiro vídeo, não tenho o hábito de fazer vídeo, então é toda uma logística, aquela coisa toda. Também peço perdão pela questão da iluminação. Se Deus abençoar, se for da vontade dele, levar isso para frente. Depois a gente vai ajeitar, procurar organizar melhor, para que eu possa dar o melhor de mim a Deus e que eu possa contribuir também com a sua vida espiritual. Espero que você tenha sido
abençoado. Peço perdão por alguns erros, assim, a questão do nervosismo, né? Como eu falei, e também por não ter o hábito. E eu desejo que Deus lhe abençoe. Eu desejo que você se desperte para fazer a obra missionária. O campo está aí, a seara é grande, então vamos ceifar essa seara em nome de Jesus Cristo. Que Deus ele possa vos abençoar e conceder a cada dia a sua graça. É o que eu desejo em nome de Jesus. Amém.